Para os tempos em que estamos vivendo, preciso contar um pouco do meu testemunho. Quando sofri um acidente e meu crânio foi partido ao meio, eu deixei meu corpo. Há 5 anos meu coração parou. Fiquei em coma por 18 dias e eu encontrei o próprio céu. O céu que não era apenas um lugar, o céu que era uma pessoa, Cristo. Ele me revelou muitas coisas. Uma delas foi que ele me disse de forma severa e clara. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: Gabriel, diga a eles que eu voltarei em breve. Eles precisam se preparar e eu preciso mergulhar em uma verdade com você. Porque você precisa entender que 2026 não é apenas mais um ano aleatório. Você precisa entender isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Claro, todo mundo sabe disso. Está falando sobre o momento em que o próprio Senhor descerá do céu, com um brado de comando e com a voz de um arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os crentes mortos ressuscitarão de seus túmulos. Junto com eles, nós, que ainda vivemos na terra, seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Mas preciso que saiba algo sobre o capítulo 5, ele diz. Quanto a isso, não precisamos escrever para você. Vocês sabem muito bem que o dia da volta do Senhor virá de forma inesperada, como um ladrão à noite. Quando as pessoas estiverem dizendo que tudo está em paz e seguro, então a desgraça virá. Como as dores de parto começam de repente, não haverá escapatória, mas vocês não estão na escuridão sobre isso. Queridos irmãos e irmãs, vocês não serão pegos de surpresa quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Eu oro para que isso seja com vocês. Eu oro para que vocês não sejam surpreendidos. E é por isso que quando eu estava no céu, a luz não era apenas algo visível, não era nem mesmo apenas um item visível. A luz envolvia cada centímetro, a luz envolvia cada gota de amor. Eu o chamo de luz do amor, e eu vi que fui criado como fruto do amor. Eu fui criado porque o amor transbordou e pensou em mim. E o amor me colocou aqui nesta terra, neste exato momento. Ele havia planejado para mim o tempo todo, e minha própria natureza em Cristo, minha própria identidade era luz. E meu corpo na terra é apenas um veículo que me dá autoridade na terra. É apenas um veículo que me dá uma voz para que eu possa compartilhar a verdade com quem quiser ouvir. Quem eu realmente sou é luz. Quem eu realmente sou é um filho do amor. Eu existo como o próprio descendente, um pedaço cristalino de Deus. E você também. Então, quando se trata dos tempos finais, quando se trata de tudo o que está prestes a acontecer, você precisa entender. Você não pode ser pego de surpresa, não deve se surpreender, não deve ficar chocado, nem sentir que é o único que sente a tensão no ar, que profeticamente vê que algo está prestes a acontecer, algo está prestes a mudar e vai ser algo grande. Você não está louco por pensar isso, não está louco por sentir isso. As dores de parto já começaram. Mas não vai ser algo que vamos testemunhar de longe, não vai ser só algo que vamos sentar no sofá e assistir. Cristo quer que você faça parte da vida dele agora, não apenas marcando uma caixa, não apenas dizendo que acredita nele. Ele precisa que você leve a sério as coisas dele. Ele precisa que você leve a sério a família dele. Leve a sério ouvir o que ele está dizendo e se prepare. Pergunte a ele o que ele gostaria que você fizesse com a sua vida. Consulte-o. Você ficaria chocado ao ver as revisões de vida de tantos que seguiram tantos caminhos antes mesmo de perguntar a ele. Eu oro para que esse não seja o seu caso. Eu amo essa escritura, pois diz: vocês não estão na escuridão sobre isso. Queridos irmãos e irmãs, não serão pegos de surpresa quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Por causa do meu encontro com Cristo, Ele me transformou. As pessoas sempre me perguntam como Ele era, tentando pensar nele como se fosse apenas mais uma pessoa. Sim, Ele é uma pessoa, mas não é qualquer pessoa. Ele é o próprio amor. Ele tinha mais ou menos a minha altura, embora eu saiba que alguns talvez sejam mais baixos ou mais altos do que eu.
Acredito que ele os encontrava olho no olho, não importa como o encontrassem. Acredito que você vai vê-lo olho no olho quando encontrá-lo um dia. Ele arregaça as mangas. Não brinca em serviço quando fala. Ele não estava bravo comigo, mas com certeza estava bravo por mim. Ele não estava lutando contra mim, mas com certeza estava lutando por mim. E eu sei que todo mundo sempre apresenta Jesus como o Cordeiro, que claro, ele foi o Cordeiro, mas quando ele voltar, ele vai ser o leão. Veja, eu encontrei um Cristo que era uma multidão. Ele era muitas coisas em um só, e eu era um com ele, e ele era um comigo. Eu era ele, e ele era eu. Era uma unidade perfeita. Quando o Pai olhou para ele e o amou com o mesmo amor, o Pai me ama, os mesmos olhos com que o Pai vê ele me vê. Eu achei que o céu estava enganado. Queria gritar e perguntar o que estava acontecendo, pois ele me olhou como se visse o próprio Cristo. Como se quando Cristo olhasse para mim, fosse como se Deus estivesse olhando para Cristo. Com o mesmo amor, a mesma identidade, eu era ele e ele era eu. Foi lindo. E se o céu em Cristo não for apenas algo em que você acredita para alcançar, mas e se você recebê-lo agora? E se você encontrá-lo agora? Pela fé, você será tão abençoado. Se você acreditar nele sem ver, sem sentir, se você simplesmente confiar na palavra dele, então não se surpreenda enquanto esta terra continuar a tremer, enquanto continuamos vendo as dores de parto. Não diga para si mesmo: bem, eu mal posso esperar para chegar ao céu, e acho que vou apenas ficar esperando até lá. Jesus orou: Pai, seja feita a tua vontade na terra como no céu, e por isso ele te colocou aqui. À medida que a escuridão aumenta, à medida que os véus são rasgados, à medida que os portais estão se abrindo, à medida que os híbridos continuam se misturando com a humanidade, as potestades, os principados e os dominadores das trevas deste mundo. Como você vê, continua e continua e continua. Você precisa entender, a porta da graça está cada vez mais e mais perto de ser fechada. E é por isso que é muito importante que você viva no presente, que você entenda que seu passado foi perdoado, seu futuro foi redimido. Então, dê a ele louvor e agradeça, hoje. Eu vi o tempo como um tecido, como um pedaço de papel, e ele estava dobrado nas mãos de Jesus. E assim como você pode pegar uma caneta e marcar naquele pedaço de papel dobrado, se você desdobrar aquele pedaço de papel, aquela mesma marca está em todo lugar. Eu vi como a impressão digital do meu Salvador, a impressão digital do meu amigo, a impressão digital do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega. O começo no fim, a impressão digital do toque dele. Do presente ao passado para o futuro, se expande e cuida de tudo. Para o meu bem, tudo foi armado a meu favor. Quando você entende essa graça, quando você entende esse perdão, quando você entende essa luz, você anda na luz. Você permanecerá nele e ele em você. E você saberá o que está para acontecer. E você não ficará surpreso quando olhar para as Escrituras, como João 20, 26. E você lê sobre como, na verdade, esse é o lugar onde, quando os discípulos estavam todos reunidos, de repente, como antes, Jesus estava entre eles. A paz esteja com vocês, ele disse. Não me interprete mal. Não estou dizendo que o arrebatamento vai acontecer em 2026, mas eu não ficaria surpreso se esse fosse o ano. De qualquer forma, no mínimo, eu não ficaria surpreso se esse fosse o ano do seu encontro com ele. Mas aqui está a pergunta: você vai abrir a porta e vai ouvir o que ele está dizendo? Uma coisa é desejar a presença dele, outra coisa é honrá-lo, abrir a porta e fazer o que ele diz. Nós nos esforçamos tanto para ter fé nele, mas você nem percebeu esse tempo todo. Ele é quem teve fé em você, e é por isso que ele confiou a você o Evangelho. É por isso que ele confiou a você a vida que você tem.
Sua vida é um milagre e eu fui, após um coma de 18 dias, trazido de volta à vida. Meu crânio foi curado milagrosamente. Eu consegui me recuperar totalmente. Recuperei meu peso. Aprendi a andar novamente, dando todo o louvor a Ele. Mas a sua vida é tão milagrosa quanto a minha. Sua respiração é tão milagrosa quanto a minha. Cada respiração nesta terra é um milagre. Cada respiração tem um propósito. É o próprio sopro de Deus. Sou muito grato. As pessoas me pedem detalhes sobre Cristo. E só para aqueles que têm interesse, detalhei essas revelações que Ele me deu no céu, no meu livro 18 Dias no Céu. Ele já está disponível onde quer que você compre livros. Mal posso esperar para que você o encontre por si mesmo ao abrir as páginas deste livro, e você também vai aprender algumas verdades sobre orações respondidas. Ele me mostrou palavras como estruturas, ele me mostrou o segundo céu, onde a guerra civil acontece acima da terra. Então você será abençoado por isso. Eu amo vocês.